A nossa época é caracterizada por uma fragmentação sem precedentes na história da humanidade. Somos uma sociedade tão globalizada e ao mesmo tempo tão fragmentada. Que imensa contradição entre globalização e fragmentação. Mas é uma globalização artificial que foi sendo urdida por pessoas que visavam apenas lucros, ganhos fáceis, em prol de um sistema financeiro que beneficia determinadas nações em detrimento de outras, determinados grupos em detrimento de outros, e por aí vai. Estamos hoje diante de uma humanidade desfigurada. Todo esse processo de rompimento das raízes, processo de desconstrução da história, da cultura, tudo isso teve por objetivo criar pessoas vazias, sem responsabilidade, sem autoestima, sem autoconfiança, que apenas consumissem. Então, vivemos hoje na era do consumismo, pessoas completamente fragmentadas, que não têm raiz, não têm espiritualidade, não têm uma compreensão da vida, e o que sobra é apenas comprar, consumir, se divertir, passatempos, viagens, roupas, ostentação, carros, tecnologias, ciência, informação pela informação nesta era da informação ou da desinformação. Então, é uma humanidade completamente fragmentada, dividida, uma humanidade que está em migalhas, cacos, uma humanidade toda lascada literalmente, A humanidade é um amontoado de lascas, E as pessoas estão completamente lascadas, sem uma referência, sem um rumo, sem saber para onde vão, de onde vêm, qual é o objetivo da sua existência, o seu destino, o propósito do seu existir. Tudo isso é o suprassumo da fragmentação. E por que isso ocorreu? Por que a humanidade se tornou tão fragmentada, tão fragmentária, tão fragmentadora? O que está por trás desta fragmentação? Ora, é o que eu falo em todos os meus vídeos, é o excesso de mente. O que fragmenta a visão das pessoas, a vida das pessoas, é o excesso de mente. Eu sei que alguns virão logo com o argumento: Mário, mas é que existem grupos que manipulam a sociedade, que fragmentam a sociedade. É claro que existem grupos, mas esses grupos existem porque foram consolidados, foram urdidos a partir da fragmentação das mentes dos próprios direcionadores dos grupos, aqueles que manipulam a humanidade, aqueles grupos que manipulam a humanidade, são tão vítimas quão os manipulados. Por trás dos manipuladores e dos manipulados está o mesmo excesso mental, a mesma fragmentação mental, com a diferença que uns mandam e os outros obedecem. Mas por trás está o mesmo mal, o excesso de mente, que afastou as pessoas do seu espírito. Porque somente o espírito, por meio da intuição, permite ao ser humano ter uma visão mais ampla, ter uma visão do todo, dentro daquilo que o ser humano pode compreender como todo. Deixemos isso claro, mas o espírito, ele tem uma visão maior do todo, no grau que ele consegue abarcar o todo. Enquanto que a mente não tem essa visão.
A mente é a forma de inteligência mais grosseira, e quando os seres humanos delegam à mente a construção dos saberes, a política, a economia, a filosofia, a ciência, a religião, surge uma fragmentação. Surge uma fragmentação porque a mente lida apenas com parcos e pequenos fragmentos. A mente tenta juntar fragmentos, sendo que não se capacita a isso. E daí vai dividindo cada vez mais os pequenos fragmentos, e cada vez mais, erroneamente, as pessoas tomam isso como um aprofundamento, sendo que o aprofundamento não está na mente, não está na fragmentação da mente, nesta divisão, nesta subdivisão e subdivisões que a mente vai criando. Isso dissipa cada vez mais a sociedade. Isso atrapalha cada vez mais a compreensão, a determinação. Infelizmente, chegamos hoje a um nível que as pessoas estão tão perdidas que não sabem quem são, para onde vão, o que estão fazendo aqui na vida terrena e o que precisariam fazer, porque a mente não capta isso. Somente o espírito. Onde o ser humano tem um espírito desperto, surge uma visão mais ampla, e assim ele se liberta dessa fragmentação. Para de ficar se posicionando entre os diferentes fragmentos. As pessoas precisam se libertar disso tudo. Olhar para o alto e intuir aquilo que precisa ser feito. Daí se passa a ter uma visão mais ampla para além da fragmentação. Porque a mente apenas fragmenta, divide, subdivide e cria um caos. E hoje, como humanidade, estamos vivenciando uma situação caótica. Porque os seres humanos supervalorizaram a sua mente e esqueceram de intuir as coisas. Desaprenderam a intuir. A maioria esmagadora das pessoas nem sabe o que é a intuição. O que as pessoas têm são os sentimentalismos, que por sua vez são instrumentalizados pela mesma mente. Por trás dos sentimentalismos está a mente. E muitas pessoas, se decepcionando com esses sentimentalismos, desistem de buscar alternativas, saídas e soluções através da inteligência emocional. E daí confiam apenas na mente reduzida, reducionista, neste racionalismo materialista que materializa tudo cada vez mais, afastando o ser humano da compreensão da vida como ela é. Então, nesta fragmentação, as pessoas vão se perdendo a si mesmas, vão brigando, vão surgindo divisões, partidos, ideologias, doutrinas econômicas, religiões, ciências, filosofias, tendências artísticas fraudulentas, que não têm estética alguma, modismos desfigurados, atitudes equivocadas, uma moralidade rígida ou a inversão de valores daqueles que não querem moralidade alguma e acreditam numa liberdade que possa ser alcançada através de um anarquismo mental e um anarquismo sentimental. Então estamos aí diante de uma humanidade cada vez mais dividida, onde as pessoas apostam na mente humana, querendo alcançar uma união que leva a uma desunião cada vez maior, porque a mente tem uma visão muito reduzida, ela fragmenta tudo, transforma tudo em pó. Então esta é a situação dos dias atuais. Para se compreender a si mesmo, saber quem é e o que precisa fazer nessa vida, o ser humano precisa de um espírito desperto. Somente o espírito tem uma visão mais ampla. Sem essa visão espiritual,
resta apenas a fragmentação instrumentalizada pela mente, pelo raciocínio, pelo cabeção. O cabeção apenas pensa, pensa e pensa, e nisso ele fragmenta as coisas, ele cria uma bagunça mental. A humanidade está bagunçada hoje. A humanidade está bagunçada, perdida, e não existe mais uma saída por esse caminho. Infelizmente as coisas terão que desmoronar, teremos que vivenciar um terrível caos para depois, quem conseguir se reerguer dessa situação caótica, com o espírito desperto, possa então se sintonizar corretamente com uma visão mais ampla e reiniciar o processo humano aqui sobre a Terra, porque chegamos a um ponto que daqui por diante, na direção em que a humanidade está caminhando, as coisas vão ruir. Não tem mais saída. A fragmentação hoje é tamanha que as pessoas não se entendem mais. As pessoas se agrupam, as pessoas escolhem um lado ou outro lado, adotam uma ideologia ou outra, uma doutrina econômica ou outra, uma religião ou outra, uma espiritualidade bagaceira ou outra, uma ciência ou outra, uma filosofia ou outra. Mas ao que isso está levando a humanidade? Ao que isso está levando a humanidade? A nada. Senão a uma fragmentação cada vez maior, porque a mente é fragmentária, fragmentadora. Um dia o ser humano pensa uma coisa, no minuto seguinte já outra, e é assim, a mente é instável, não existe fidelidade na mente, não existe constância, não existe clareza, não existe aprofundamento na mente, mas apenas fragmentação. E essa humanidade que tomou a mente como a sua referência se perdeu. Se perdeu. E muitas pessoas ainda confundem a intuição com os sentimentalismos que são instrumentalizados com a mente. Isso não tem nada a ver com a intuição. E as pessoas se decepcionam com esses sentimentalismos e daí abandonam qualquer inteligência emocional, confiando apenas na mente fragmentadora. Então esta é a situação de uma humanidade que enrijeceu, que adormeceu, que está no piloto automático. Tanto os racionalistas estão no piloto automático, como os depravados. A depravação é o piloto automático da indecência. E assim as pessoas vivem do lado da moralidade esquizofrênica e enrijecida ou do lado da libertinagem absurda. Os grupos, os lados se dividem segundo essas duas perspectivas: dogmatismos versus depravações. É isso que observamos, e tudo isso é fragmentador, tudo isso é alienador, tudo isso sufoca a verdadeira essência do ser humano, que está no seu espírito, que quando desperto tem uma visão do todo, segundo o que lhe é permitido ver e enxergar do todo, enquanto que a mente fica apenas na poeira mental, na fragmentação absurda que reduz tudo a pó e fragmentos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!